A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que você vai ouvir, e ver esse vídeo. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o congregar, que essa é a doutrina que hoje só se prega isso, Principalmente os crentes mundanos, os crentes sem doutrina, só prega isso, Eles apontam muitas pessoas, fulano está desviado porque não congrega, não é crente. Irmãos, não é errado, Na verdade, vamos ler a palavra de Deus para a gente comentar. Vamos começar citando o versículo bíblico que muitos crentes sem doutrina usam, Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixando a congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto virdes que já se aproxima aquele dia. Então, meus irmãos, este é o versículo que muitos usam, Não deixando a congregação, como é costume de alguns. Porém, em Apocalipse, vai falar, sai dela, povo meu, Já tem um versículo bíblico mandando o povo do Senhor sair da Babilônia, da igreja corrompida, Para que não se contamine com o pecado dela. Vamos aqui também, primeiro, se eu não me engano, aos Coríntios. 1 Coríntios. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios está escrito isso aqui, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que eu vos disse, não vos louvo, porque não vos ajuntais para melhor, mas senão para pior. Vamos lá, meus irmãos. Aqui Paulo, meus irmãos, estava falando que o povo de Coríntios não estava se ajuntando, ou seja, congregando para melhor, mas sim para pior. Ele fala isso quando fala da ceia, Que eles estavam se reunindo para participar da ceia, mas estavam fazendo coisas que era contrário à palavra do Senhor. Irmãos, não adianta, tem muitos crentes, meus irmãos, que está congregando todo dia, está indo para a sua congregação, seja Assembleia, seja Deus e Amor, seja Cristã do Brasil, está indo todo dia, meus irmãos, congregando, pega a sua Bíblia e congrega. Mas, queridos irmãos, esses cristãos aí que estão congregando todo dia, não digo todos, não digo que é errado também congregar, que a Bíblia manda congregar, certo? Mas a Bíblia está dizendo aqui, que o povo de Coríntios estava pecando, mesmo congregando, fazendo coisas que não agradavam a Deus, dentro do templo. Então, meus queridos irmãos, nós podemos ver que tem muitos crentes que congregam, mas quando chega em casa, assiste jogo do Cruzeiro, assiste jogo do Bahia, congrega, mas assiste novela, assiste filme da Netflix, congrega, mas anda como o do mundo, anda de bermudinha, anda de camisa regata. A irmã congrega, mas quando está fora da congregação, anda na roupinha, mini saia, roupinha transparente, até mesmo no templo está fazendo isso.
usa veste de homem, que é calça comprida. Meus queridos irmãos, não está adiantando esses tais estar congregando. Estão indo para o inferno com Bíblia debaixo do braço. Por quê? Porque o somente congregar, meus irmãos, se não obedece à doutrina, não adianta. Porque se somente congregar debaixo de uma casa, debaixo de um templo, né, de barro, de concreto, salvasse, os católicos estariam indo para o céu, né? Estariam indo, né? Os macumbeiros estariam adorando a Deus também, estariam indo para o céu. E assim vai, meus irmãos. Então vamos entender. 1 Timóteo 4,16, Paulo falando: cuida de ti e da doutrina, porque tu fazendo isso vai salvar tanto a ti como os que te ouvem. Meus irmãos, o que vai salvar o homem de Deus é a doutrina, o ensinamento da doutrina, da verdade, das escrituras, é que vai salvar o homem de Deus. Tem muitos pastores que ficam falando que é para as ovelhas congregar, mas não ensina as ovelhas a abandonar o mundo. Não ensina as ovelhas a viver uma vida santa. A própria igreja do pastor tem político. Então, meus irmãos, cuidado. O próprio Jesus disse que era para nós tomar cuidado com os falsos profetas, que vinha transfigurado em homem de Deus, mas anteriormente eram lobos. Jesus chegou a dizer para a multidão que era para tomar cuidado com os fariseus, que eles eram guia cego. Olha só, queridos irmãos, os fariseus conheciam a letra, eram mestres, porém, eles só conheciam a letra, eles não tinham intimidade com Deus, eles não tinham o Espírito Santo para guiar eles em toda a verdade, né? Então é o que está acontecendo no dia de hoje, meus irmãos. Atenção, irmã ou irmão, você que congrega, seja onde for, Assembleia, Deus é amor, mas você não vive uma vida santa. Você não vive uma vida em obediência a Deus. Quando você sai do templo, em casa chama palavrão, diz palavrões horríveis. Aí de noite está lá, a paz do Senhor Jesus, você está perdendo o seu tempo, meu irmão. Apóstolo Tiago disse: todo aquele que observa, lê, mas não pratica a palavra, é um homem insensato. Então não adianta. A gente vê um monte de crente, meus irmãos, atrapalhado nessa plataforma. Que o único defeito que eles puxam dos irmãos, não está congregando. E onde é que tu congrega? Onde é que tu está congregando? E ele está congregando, mas não obedece à doutrina. Não obedece à verdade das escrituras. Se mistura com político, né? Se mistura com os ímpios para jogar bola. Vamos agora, Romanos, para encerrar esse pequeno estudo. Romanos 8, verso 10. Glória a Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos começar do verso 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 10. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então pronto, meus irmãos. Paulo falou tudo aqui. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, o que tem de crente que está andando segundo a carne? Crente que torce para time de futebol, crente que joga bola, ele está andando segundo o quê? Segundo a carne. Então há condenação para ele, sim. Crente que está divorciando, casando 4, 5 vezes, ele está na carne ou no Espírito? Está na carne. O espírito de adultério está nele. Crente que anda na vaidade, que pinta cabelo, que muda o natural, está andando na carne ou no Espírito? Na carne.
Crente que anda de bermudinha, de camisa de time, de regata. Crente que faz tatuagem. Está congregando, mas ele está andando em quê? Na carne. Está congregando em vão. Está indo para o inferno, porque ele não está se ajuntando na congregação para melhor, mas para pior. Por quê? Porque ele não vive uma vida santa. Não obedece a sã doutrina, que é o que Paulo fala bastante, fala em Timóteo, fala em Efésios, para nós cuidar em viver uma vida santa, para nós guardar a doutrina, para nós ser diferente, meus irmãos, das outras pessoas do mundo. Porque se nós andar na carne, se nós praticar as práticas do antigo Adão, Paulo diz, com certeza morrereis em vossos pecados. Mas se nós andar no Espírito, aí teremos vida eterna. Então, meus irmãos, não adianta, tá? Vou deixar um recado aí para os crentes mundanos, atrapalhados, que só falam em congregar, mas não obedecem doutrina. Você está congregando em vão. A irmã, você está congregando em vão, irmã. Você está congregando, mas assiste televisão, assiste programa mundano de televisão. A senhora está congregando em vão. A senhora está indo para o inferno, está congregando todo dia, mas não adianta. Quando morrer, o diabo leva sua alma para o inferno, minha irmã. Sabe por quê? Porque também está escrito que não é para nós amar o mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esses mestres aí, esses falsos irmãos, falsos pastores aí, que só está ensinando vocês só congregar, mas não ensina vocês a renunciar e viver em santidade, tanto eles estão indo para o inferno, como estão mandando vocês também, tá? Então, meus irmãos, fica aí esse alerta, conserte a vida de vocês. Não adianta só congregar, a Bíblia manda congregar, manda. Mas se você congrega, mas não anda numa vida de retidão, de santidade, de renúncia, pratica tudo que o mundo oferece, anda segundo a carne, está congregando em vão. É o que Paulo falou, está se ajuntando para pior. Está indo para o inferno, congregando. Por isso que os demônios estão cantando em cima do altar hoje. Antigamente, como eu vi um vídeo de um irmão falando que é verdade, antigamente a igreja, vou dizer a Assembleia, por exemplo, tinha unção, tinha poder, é só pesquisar. Por quê? Porque tinha doutrina. Porque não aceitava as coisas do mundo. Mas aí o diabo, usando esses homens corrompidos depois da morte dos homens de Deus, introduziu esta doutrina, que é somente congregar, não importa. Você pode viver uma vida de qualquer maneira, mas se você congregar, você está salvo. Se você congregar, você está produzindo fruto. É mentira, meus irmãos. Se você não obedece à santa doutrina do Senhor, você está congregando em vão. Está indo para o inferno. Amém? Então conserta a sua vida. Não adianta a senhora estar congregando, o senhor estando congregando. Não adianta, jovem, você estar congregando, sendo que você não quer abandonar as coisas do mundo. Você quer continuar vivendo na carne, vivendo na prática do pecado, você está congregando em vão. Amém? Então se conserta, tá? Não adianta se congregar se você não quer obedecer a palavra. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e fica esse alerta aí para os crentes que congregam, mas não obedecem a sã doutrina. Conserte a vida de vocês, tá? Deus abençoe a todos.